Barroco brasileiro. A palavra barroco quer dizer pérola em formato irregular e aspecto estranho. Nas artes, o termo começou a ser utilizado na Itália para designar a arquitetura do século XVII, o período da Contra-Reforma. Mas o que é Contra-Reforma? No século XVI, durante o Renascimento, as pessoas passaram a se interessar mais pelas questões humanas e científicas e menos com as questões religiosas, cristãs. A Igreja passou por algumas reformas estruturais e muitos fiéis caíram na descrença. Para trazer os fiéis de volta, a Igreja criou, então, o movimento da Contra-Reforma. O Barroco italiano surge, então, nesse contexto. Para atrair os fiéis, as igrejas deveriam ser mais ornamentadas, suntuosas e dar a sensação de deslumbramento. Na época, foram consideradas, porém, de mau gosto, pelo exagero de ornamentos nas suas fachadas. Diziam que os prédios eram elásticos, pois não eram mais regulares e retos. Eles tinham curvas, reentrâncias, projeções para dentro e para fora. Além disso, até então, as igrejas precisavam apenas de uma torre para os sinos, e no Barroco elas começam a ter 2 torres, mais uma coisa que foi considerada um exagero. Mas, e no Brasil? No Brasil, o Barroco ganha seu auge no século XVIII. Aqui as igrejas seguiram também o estilo barroco rococó. O barroco rococó, ou barroco francês, surgiu por uma iniciativa da aristocracia francesa de aplicar os adornos italianos nos prédios franceses de estilo clássico. Seria basicamente colocar curvas barrocas junto às retas clássicas. Voltando ao Brasil, um artista expoente do barroco é Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Ele e outros artistas da época nunca haviam saído do Brasil, mas estudando os documentos, publicações que vinham da Europa, começaram a criar um estilo próprio no Brasil mesmo. Uma das adaptações que as igrejas barrocas brasileiras sofreram foi a substituição do mármore por pedra-sabão, pois o mármore ele é mais abundante na Itália e menos no Brasil. O Santuário do Bom Jesus dos Matozinhos é um bom exemplo da obra de Aleijadinho e das adaptações brasileiras do barroco vindo da Europa. A visão total do santuário começa ao pé de uma ladeira, na qual é possível ver as capelas e a igreja ao fundo. À medida que subimos a ladeira, podemos acessar as capelas e, no interior delas, ver cenas da Paixão de Cristo, desde a Santa Ceia até a crucificação. É possível ver nestas cenas as peças de escultura de madeira em tamanho natural realizadas por Aleijadinho. As primeiras cenas foram feitas por ele mesmo e as últimas feitas por outros artistas sob sua supervisão. Isto porque Aleijadinho desenvolveu ao longo do tempo uma doença e foi atrofiando os movimentos dos seus dedos e mãos. Apenas o Cristo foi feito só por ele. É possível ver a sensibilidade do artista observando a diferença entre o semblante de Cristo antes e depois do sofrimento. Ao final do percurso das capelas, vê-se a escadaria da igreja, na qual é possível apreciar as esculturas de pedra-sabão dos 12 profetas, feitas também por Aleijadinho. É possível que, ao realizar essas obras, ele tenha tido acesso a documentos sobre o Santuário do Bom Jesus de Braga, em Portugal, e que segue princípios muito semelhantes. A Igreja de São Francisco, em Ouro Preto, Minas Gerais, também foi um projeto arquitetônico de Aleijadinho. Note algumas características do barroco brasileiro nela: 2 torres de sino, contornos arredondados e ornamentação rococó. Ao entrar na igreja, vê-se todos os detalhes, pensados minuciosamente pelo artista. E no teto da nave central, a pintura celeste de Mestre Ataíde, um pintor barroco contemporâneo de Aleijadinho em Minas Gerais.
Na pintura é possível ver a técnica do trompe-l'œil, dando a impressão de que a pintura avança para o alto. A Virgem Maria no centro tem características de uma mulher negra, e os anjos são de todas as cores. Uma perspectiva que mostra a concepção social de Mestre Ataíde. Muitos pigmentos utilizados na pintura dessa igreja, como a limonita, por exemplo, foram retirados das minas de ouro no subsolo da cidade. Mestre Ataíde utilizou ironicamente o material do resultado do trabalho forçado dos negros para homenageá-los no teto da igreja. Aleijadinho também se inspirava em pessoas comuns da época para criar suas obras, como nestes Reis Magos, que trazem as características dos trabalhadores do século XVIII. Aliás, muitos artistas do Barroco, como o próprio Aleijadinho, eram descendentes de escravos. No Rio de Janeiro, destaca-se como artista barroco o entalhador Mestre Valentim, que nasceu em Minas Gerais, mas viveu no Rio de Janeiro. Ele realizou projetos urbanos, chafarizes, estátuas e desenhos para execução de prataria. O Barroco brasileiro representa uma época de valorização da arte no Brasil, dos artistas e da riqueza da colônia. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado, chegando a produzir maravilhas como a igreja e convento de São Francisco em Salvador, Bahia, a igreja com mais ouro no Brasil.